Olá, PCI Concursos, como estão, meus caros, minhas caras? Como vocês estão? Dar continuidade ao nosso módulo Reforma Processual Trabalhista, mais uma aula, são muitas modificações e as aulas que nós tínhamos gravado precisam de uma atualização. Eu estou aqui seguindo a ordem cronológica das mudanças, ok? Comecei ali do primeiro artigo envolvendo lá a competência das varas do trabalho e estou numa crescente. Agora chegamos num novo capítulo, o capítulo trazido com a reforma intitulado Dano Processual, artigos 793A a 793D da nova CLT. Podemos dizer que essa CLT teve modificações profundas, tanto no direito material do trabalho, o nosso curso já está atualizado conforme a reforma, e agora a questão processual trabalhista. Veja, este capítulo, em tese, ele não precisaria existir. Ele vem um pouco desse propósito do legislador de intimidação, de intimidar aquele reclamante aventureiro. Perfeito, tem que intimidar realmente, mas a dose foi exagerada, não se respeitou a sistemática do processo do trabalho, a sua principiologia, violação do acesso à justiça, que eu falei na aula anterior, duas aulas anteriores, sobre justiça gratuita e honorários advocatícios sucumbenciais, ação direta de inconstitucionalidade, a primeira contra a reforma, questionando exatamente estes dispositivos atinentes à justiça gratuita. E agora, esse capítulo do dano processual, ele nem deveria existir. Por quê? Porque o CPC já trata da litigância de má-fé e dos atos atentatórios à dignidade da justiça. Já traz a possibilidade do juiz, a juíza, condenarem autor ou réu pela litigância de má-fé, por atos atentatórios à dignidade da justiça. Mas, ok, aplicava-se o regime do CPC em caráter subsidiário por conta da omissão da CLT e por conta da compatibilidade, a proteção à dignidade da justiça, a proteção a uma norma fundamental do processo, que é a lealdade processual, a probidade processual. Essa questão, pessoal, é um problema nosso, brasileiro, muito mais cultural do que propriamente jurídico. Já tive a oportunidade de dizer isso a vocês nas aulas anteriores. A CLT agora reforça esse compromisso e não há mal nenhum nisso. De certa forma, é sadio, é bom que a reforma tenha trazido tais dispositivos. E vamos lá. Já vamos a eles, sem maiores delongas. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente, é o terceiro interessado. Considera-se litigante de má-fé aquele que, todos esses incisos, repetem o que está previsto no Código de Processo Civil, deduzir proteção ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidência ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então vejam, todos esse novo dispositivo está previsto no CPC e os juízes trabalhistas poderiam aplicá-lo sem qualquer titubeio. A questão aqui é uma questão, como eu disse, cultural e de coragem do Poder Judiciário em impedir condutas desleais do ponto de vista processual, condutas protelatórias, procrastinatórias. Veja, retardar indevidamente a marcha do processo, criar incidentes infundados, considera-se litigância de má-fé. A reforma traz uma série de incidentes para o processo do trabalho, o que, de certa forma, vai de encontro à sua pretensão de punir aquele que litiga de má-fé.
Mesmo porque, na prática, é muito difícil ao juiz nominar uma conduta como desleal ou não. Aqueles que militam sabem disso. Muitos juízes de primeiro grau condenam litigância de má-fé, mas os tribunais reformam. Existe uma linha muito tênue, muito frágil entre o direito, o exercício do direito de defesa e a litigância de má-fé. Não é fácil aferir, não é fácil cuidar desta questão no âmbito processual. Mas está aí, ok? O 793C vai dizer que esse litigante de má-fé poderá ser condenado a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Aqui há algo que causa espécie, né? Porque veja, o que é superior a 1%, pessoal? É 1,01? É 1,1? 2%? Seria muito melhor e muito mais inteligente, com a devida vênia, que o legislador fizesse como fez o CPC, entre 1% e 10%. Tudo bem? Eu sempre que eu leio isso, eu não me contenho, tá, pessoal? Eu não me contenho, que a gente vê aqui a qualidade do nosso legislador, do valor corrigido da causa. A indenizar a parte contrária, além da multa, ele poderá condenar a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, que deverá ser objeto de levantamento, de comprovação em fase de liquidação, e a arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. Sem dizer da possibilidade de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, ok? O que vai elevar ainda mais, né, o valor a ser pago por aquele que é desleal do ponto de vista processual. O parágrafo 1º diz que se forem 2 ou mais litigantes, cada qual vai ser condenado na proporção de seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente se houver um conluio para lesar a parte contrária. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social. Atento a esses parágrafos, pessoal, decorem, porque é isso que eles perguntam no concurso, né? Essas casquinhas de banana. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. É o que eu disse aqui acerca da indenização. Né? Também decorem isso aqui, né? O superior a 1 e inferior a 10. Com certeza os testes vão colocar assim, entre 1 e 10. Certo? Então, pegadinha aqui, tá bom? Fiquem atentos. Além da minha crítica aí a péssima calibragem do legislador, para dizer o mínimo. Artigo 793D traz uma novidade que não tem no CPC. A aplicação de multa à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Nós sabemos que existe o crime de falso testemunho, que é exatamente a tipificação penal, é a alteração intencional da verdade dos fatos ou omissão de fatos essenciais. Então, além do crime, vai ter a multa. E essa multa vai ser executada nos mesmos autos. Pessoal, esse dispositivo traz uma série de questionamentos. Primeiro, vai condenar a testemunha a pagar multa porque mentiu. Nós temos que lembrar que se a testemunha se retratar antes da prolação da sentença, extingue a punibilidade. Ela não haverá crime. E aqui, como fica? Se houver retratação até a prolação da sentença, mas o juiz vai condenar ao pagamento de multa no dia em que a parte, no momento em que a parte presta o testemunho falso, ou terá que fazer isso na sentença? É outra pergunta. Difícil responder. Se for na sentença e houver retratação, mais uma pergunta.
deixa de aplicar a multa? Me parece que sim. Mas e se for antes da sentença? Retrata depois. O juiz perdoa a multa? Outra pergunta. Mais uma pergunta para complicar, pessoal. Essa testemunha poderá recorrer da multa que lhe foi imposta? Como parte ou como terceiro interessado? Também, professor, o senhor não vai responder? Não, porque são questões polêmicas. Eu posso até arriscar, mas apenas para que possamos refletir. E para quem vai essa multa? Para a União Federal? Ou para a parte prejudicada com o falso testemunho? Testemunho da reclamante mente, aplica a multa. Essa multa, para quem? Vai para quem? Para a reclamada? Vai para a União Federal? Veja, todas questões em aberto com esse novo artigo 793D. E aqui eu trago um resumo dessas polêmicas. Os fatos têm que ser essenciais, possibilidade de retratação, momento de aplicação da multa, pressupõe decisão de mérito, decisão interlocutória, pode ser cumulada com a multa criminal. Quem é o destinatário? A União, a parte contrária? A testemunha pode recorrer? Como que eu executo? Nos próprios autos? Tá, mas no incidente em apartado? Depois do trânsito em julgado? São perguntas. Admite execução provisória? Ok, pessoal? E aí, professor, o que eu faço? Fique com a letra da lei. Fique com a letra da lei e pense no resto. O resto, né? Pensar no resto. Ok? Então, vejam, né? Essa questão dali do dano processual mais polêmico é a questão da multa da testemunha. Testemunha agora pode ser multada. A CLT já fala da possibilidade de condução coercitiva da testemunha, que uma vez notificada, intimada, deixa de comparecer sem justificativa. Agora, a possibilidade de aplicar multa para aquele que altera a verdade dos fatos de forma intencional. E desde que esse depoimento, desde que essa mentira seja essencial no deslinde da causa, no resultado, no julgamento. Ok? Então, essa multa, ok? Fiquemos com isso. O próximo artigo vai falar da exceção da incompetência territorial. Competência territorial no processo trabalhista, assim como é no processo civil, é uma competência de natureza relativa. A parte deve alegar a incompetência territorial. Não é absoluta. O juiz não pode, de ofício, suscitar, dizer da incompetência territorial. Qual é a regra de competência territorial no processo trabalhista, meus caros? Artigo 651 da CLT. 651 caput, parágrafos. Qual é a regra geral que está no caput? A competência territorial no processo do trabalho se dá pelo local da prestação de serviços do reclamante e empregado, do trabalhador. Essa é a regra geral. Há exceções? Há exceções, no caso dos vendedores, daqueles que não têm lugar fixo de trabalho. Aí, neste caso, poderá ser o local da celebração do contrato ou até mesmo o domicílio do reclamante, do trabalhador. Mas a regra geral é o local da prestação de serviço. Pois bem, não respeitada esta regra pelo reclamante, pela reclamante, a parte podia e continua podendo opor exceção de incompetência territorial. No regime anterior, artigo 800 da CLT, que foi todo modificado, no ato da audiência, uma vez oposta à exceção de incompetência territorial, o excepto, a parte contrária, no caso, uma vez oposta à exceção de incompetência territorial pela reclamada, perdoem-me, o excepto, no caso o reclamante, deveria se manifestar em 24 horas
e o juiz decidir em seguida. Na prática, como isso acontecia? Primeira pergunta, né? Essa exceção se dá por uma petição em separado ou poderia ser preliminar da contestação? Tudo levava a crer, pela redação do 800, que seria uma petição em separado. Porém, a prática judiciária trabalhista aceitava, não impunha maiores formalidades, aquela característica de simplicidade do processo do trabalho. Muitos juízes e juízas trabalhistas aceitavam como preliminar de contestação. E vejam que interessante, eu disse isso lá nas minhas aulas sobre o tema, quando eu gravei. O CPC de 2015 copia a solução do processo do trabalho e hoje permite a exceção de incompetência territorial como preliminar de contestação. Muitas vezes o juiz trabalhista na audiência recebia a contestação, recebia a exceção de incompetência territorial e dizia ao reclamante, se o advogado da reclamante concordasse em se manifestar na própria audiência, muitas vezes o juiz oralmente colhia essa manifestação, registrava essa manifestação em ata e já decidia a exceção na própria audiência, sem a necessidade de conceder o prazo de 24 horas e marcar uma audiência em prosseguimento. O novo artigo 800 da CLT cria um incidente, vai na contramão do CPC de 2015. Diz que, uma vez notificada a reclamada, ela terá 5 dias para apresentar, para opor a exceção de incompetência territorial, sob pena de preclusão. Ok? Então guardem isso. Uma vez oposta a exceção, o juiz, veja, ele notifica já com a data e horário da audiência una ou da audiência inicial, audiência na qual será apresentada a defesa. Uma vez oposta a exceção, o juiz poderá, se houver necessidade, ele poderá instruir, ouvir testemunhas, instruir o processo e instruir este incidente de exceção. Este incidente de exceção, ok? Ele vai instruir e vai decidir. A audiência para apresentação da defesa só poderá ocorrer se o incidente estiver solucionado, uma vez decidida a exceção. Acolhe ou não acolhe a exceção? Outra novidade, as testemunhas a serem ouvidas no incidente de exceção, essas testemunhas, a produção de prova oral, eventualmente até as partes, poderão ser ouvidas, se houver necessidade dessa prova oral, poderão ser ouvidas no juízo trabalhista indicado pela reclamada como competente. Então veja, aquele juiz, olha, não é o juízo X, é o juízo Y. A reclamada tem o direito de ouvir suas testemunhas, se houver necessidade de prova oral do incidente, no juízo apontado como competente. Vamos lá para que a gente possa memorizar este novo regramento da exceção de incompetência territorial. Como era? Como ficou? Em vermelho. Então, prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência em peça que sinalize a existência da exceção. Ou seja, peça em separado, mesmo porque não ocorreu a audiência para a entrega da contestação. Protocola a petição, uma vez protocolada, suspende o processo. Não se realiza a audiência una ou a audiência inicial, até que se decida a exceção. Os autos são conclusos ao juiz, que intimará ao reclamante existentes os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral,
o juízo designará audiência, garantindo o direito de o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatório no juízo que este houver indicado como competente. Decidida a exceção, o processo retoma seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Então, ficou claro qual é o novo regime. Decorar o artigo 800 da CLT, um incidente que depõe, né, que vai de encontro à celeridade, à desburocratização do processo trabalhista, sem qualquer preocupação, na contramão do CPC, criando um incidente, um embaraço, trazendo um retardamento à marcha processual, sem dizer que defesas podem adotar como estratégia a oposição dessa exceção, para retardar a marcha processual, o que é uma atitude desleal. Esperamos que o judiciário tenha o mesmo rigor que vem algumas decisões demonstrando contra reclamantes, pobres na acepção jurídica do termo, que ele pese a mão nessas estratégias desleais e procrastinatórias que vão procurar se aproveitar de uma mudança trazida, de um incidente que causará uma demora na entrega, retardará ainda mais a entrega da prestação jurisdicional. Certo, pessoal? Então, ok. Próximo artigo, artigo 818 da CLT, modificado para trazer ao sistema processual trabalhista algo que já era realidade do processo do trabalho, realidade jurisprudencial, a inversão, a possibilidade de inversão do ônus da prova, a teoria dinâmica do ônus da prova. O artigo 800, vamos lá, cronologicamente, o CPC de 2015, no artigo 373, traz o instituto da inversão do ônus da prova. Acolhe a teoria dinâmica da prova. Regra geral, teoria estática. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos, cabe ao réu comprovar os fatos extintivos, os fatos modificativos extintivos do direito do autor. Então, essa é a teoria estática, que no CPC de 1973, artigo 333, atualmente artigo 373, a CLT dizia o seguinte, por sua vez, a CLT, no artigo 818, dizia: cabe a cada um comprovar os fatos alegados. Cabe ao autor, cabe ao réu, provar os fatos, comprovar os fatos que alegar. Simples assim. Agora o artigo 818 copia o artigo 373 e faz uma modificação, ele se torna mais técnico, acolhe a teoria dinâmica do ônus da prova. Então, se eu tenho a teoria estática, eu tenho a teoria dinâmica. Há certos casos, principalmente naqueles casos em que a parte contrária tem uma maior facilidade para produzir a prova. O controle dos meios de prova, a prova em si, está sob o poder, sob o comando da parte contrária. Ela tem melhor aptidão para a prova. Nestes casos, é extremamente difícil aquele que alega fazer essa comprovação. Então, desde que o juiz justifique, fundamente, desde que o juiz não pegue a parte contrária de surpresa, desde que haja uma circunstância objetiva, ele poderá inverter o ônus da prova. E o processo do trabalho acolhe essa novidade. Na verdade, a jurisprudência trabalhista
já tinha várias súmulas e OJs no sentido de inversão do ônus da prova a depender da aptidão. E mesmo em vista da peculiar relação jurídica estabelecida, a relação jurídica de direito material, o poder de controle do empregador, de organização do negócio, da atividade econômica. Então, exemplo, para isso ficar mais claro, mais concreto. Jornada de trabalho. Quem controla a jornada? Quem anota a jornada? O empregador. E os documentos de anotação de jornada ficam na posse de quem? Do empregador. Portanto, o empregador tem melhor aptidão para a prova. Se o autor alega uma determinada jornada de trabalho, dizendo que ela é fraudulenta, porque os apontamentos são britânicos, todo dia entra no mesmo horário e sai exatamente no mesmo horário. Todo dia faz almoço da meio-dia a 1h da tarde. Ok? Todo dia entra às 8 e sai às 18. Isso é humanamente impossível. Não há nenhuma variação. É a famosa jornada britânica. Neste caso, o juiz inverte o ônus da prova e o réu terá a incumbência, o ônus de comprovar que esta jornada é real, é fidedigna. É o caso da súmula número 338 do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo. Quem comprova a demissão? O reclamante abandonou o emprego. O reclamante pediu demissão. Quem comprova? O empregador. Vale transporte? Empregador. Recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço? Empregador. Muito embora vários juízes determinam ao autor reclamante que junte os comprovantes de depósitos, que comprove os depósitos, que traga o extrato do FGTS. Mas em tese não deveria ser assim, porque quem tem a obrigação legal de depositar o fundo de garantia por tempo de serviço é o empregador, ele que controla isso, ele que tem a posse dos documentos, ele que cuida dessa questão. Não há qualquer interferência ou possibilidade de acesso a este procedimento, a esta forma, a esta maneira, a este documento por parte do reclamante. Ele não interfere. Então, inverte-se o ônus da prova. Vamos lá. O ônus da prova incumbe, como era, a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Eu costumo brincar, há um tempo atrás, proliferou na internet os memes acerca do geração Nutella e geração raiz. O artigo 818 da CLT é raiz, tá, pessoal? A prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Perfeito. Não precisa dizer mais que isso. Só que aí, mais técnico, mais refinado, mais sofisticado, para alguns totalmente Nutella, a gente não pode falar essa palavra, porque Nutella é uma marca consagrada no mercado, mas já é de domínio público. Então vamos lá. O ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato, esquecido impeditivo, pessoal? De fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. E aí vem a regra mais importante dessa reforma, da reforma do 818. Nos casos previstos em lei ou diante casos previstos em lei, que é a lei determina que a parte contrária, a lei determina a inversão expressamente, de forma específica, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então veja, pessoal, pode inverter, só que, veja, inverter para a eficácia, a eficiência, a utilidade do processo. Eu não posso inverter pura e simplesmente porque quero inverter. O juízo inverte, só que a parte contrária também tem excessiva dificuldade em fazer essa prova. Não adianta. Tem que ser um critério de utilidade e de eficiência, aliado
a impossibilidade, a excessiva dificuldade da parte que alegou fazer a prova. E aí cabe a inversão. Parágrafo 2º vai trazer uma regra importantíssima. Vai dizer que essa inversão tem que ocorrer antes da abertura da instrução. E a requerimento da parte implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Ok? Então veja, pessoal, audiência, que audiência? Primeira audiência, tá lá, entrega da contestação. O juiz, embora não exista fase saneadora no processo do trabalho, o famoso despacho saneador do processo civil, o juiz tem o dever de fixar os pontos controvertidos e as partes devem justificar a prova, o que querem provar, qual a prova, quais os meios que serão utilizados para provar suas alegações. Neste momento, na análise destes pontos controvertidos e das necessidades probatórias, antes da abertura da instrução propriamente dita, o juiz deverá inverter o ônus, de forma fundamentada, na ata de audiência, ouvindo as partes previamente, e obviamente que se ele inverte, ele tem que adiar a audiência, porque a reclamada passa a ter um ônus que até então não era dela. E ela precisa preparar a sua defesa para essa nova realidade processual. Ok? E, reforçando o que está no parágrafo 1º, a decisão não poderá gerar uma situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então veja, se é impossível e excessivamente difícil ao reclamante, eu inverto, mas eu não posso tornar igualmente impossível ou excessivamente difícil a reclamada. Certo, pessoal? Então, por favor, prestem atenção nesses artigos. Aqui eu trago o CPC para mostrar que o 818 copia o 373 até o parágrafo 2º. O 3º e o 4º não se aplica, porque fala de convenção processual. Negócio jurídico processual, artigo 190 do CPC de 2015. Não aplica ao processo do trabalho. A instrução normativa número 39 de 2016 do TST diz que não aplica, certo, pessoal? Por conta da indisponibilidade, da irrenunciabilidade, das características especiais do direito material do trabalho. Mas nada mais é do que a cópia do 373. Quais são as hipóteses em que objetivamente pode haver inversão do ônus da prova? Uma delas eu já falei, a melhor aptidão para a prova, é o critério legal, por sinal. Constelações de indícios, cai naquela ideia que é excessivamente difícil ao reclamante fazer a prova. E aí eu tenho dois critérios, constelações de indícios e verossimilhança objetiva das alegações. Exemplo, assédio moral e assédio sexual. É muito difícil ao reclamante, empregado, trabalhador, fazer prova de assédio moral e de assédio sexual. Nestes casos, o juiz pode inverter o ônus da prova. E a utilidade do processo. O processo tem que ser útil. Então, muitas vezes, o juiz inverte o ônus, faz uma repartição diferenciada para permitir que o processo atinja o seu objetivo, que ele tenha utilidade. Também é possível. Certo? Aqui, e dizer que isso já foi, que a inversão do ônus da prova é uma realidade no processo do trabalho, pela leitura do 852D da CLT, que dá liberdade ao juiz para determinar provas a serem produzidas. E aí também dá liberdade para que ele inverta o ônus da prova, desde que de maneira fundamentada. Muitos criticavam a justiça do trabalho, o processo do trabalho, essa perseguição ao processo trabalhista, e aí vem o CPC e copia aquilo que deu certo no processo do trabalho. Isso sempre me causa espécie, ok? Exageros devem ser tratados como exageros, não como regra para interpretação ou para caracterizar todo um processo funcional, um processo célere que vinha dando certo. Então, temos que tomar cuidado com essas
análises não jurídicas, tá? Ou pouco refletidas do ponto de vista jurídico. Então, o artigo 852D da CLT era um fundamento para a inversão do ônus da prova, agora o 818 traz isso claramente. A aplicação do 6º do CDC, que fala exatamente da inversão do ônus da prova, Código de Defesa do Consumidor, mesma principiologia, proteção do consumidor, proteção do trabalhador, pode ser aplicado. E o STJ que já dizia, né, que não pode inverter o ônus lá na sentença, pegar a parte de surpresa. É a regra de instrução, que o 818 agora traz expressamente. Por fim, casos práticos que já eram trazidos, previstos pela jurisprudência trabalhista, consagrados no meio processual trabalhista, no processo do trabalho. Causas que envolvem meio ambiente do trabalho, permitindo inversão do ônus da prova, a equiparação salarial, entendimento simulado, FGTS, entendimento simulado, artigo 62 da CLT, controle de jornada, de cargos de confiança e de trabalhadores externos, que se mostra difícil ou praticamente impossível o controle da jornada. Também cabe o ônus à reclamada, provar que não é possível controlar a jornada, o que se torna cada vez mais difícil por conta dos avanços tecnológicos da nossa era. Salário família, vale transporte, tudo simulado, tá, pessoal? Justa causa, trabalho autônomo, dispensa, pagamento de verbas rescisórias, pagamento de salários. Tá? Veja, se a reclamada nega a prestação de serviços subordinada na contestação e diz que o trabalho era autônomo, diz que o trabalho era eventual, automaticamente inverte o ônus da prova. Agora não pode ser automático, mas ela automaticamente sim, porque ela nega, ela traz um fato impeditivo, um fato modificativo e tem que comprovar. Se diz que não era relação de emprego, mas que era uma outra coisa, e quem milita na Justiça do Trabalho sabe disso, vai atrair o ônus da prova para si, ok? Não é nenhuma questão de inversão. A aula estendeu um pouquinho mais para a gente terminar aí a questão envolvendo o ônus da prova. Agradeço a sua presença até aqui, continue conosco, vamos continuar aí firme nessa pegada. Ainda temos aí uns 40% de artigos para serem tratados. PCI Concursos, muito obrigado pela sua presença. Até mais. Valeu.